Livro de Neemias, capítulo 4, versículos de 1 a 4, diz assim: Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Graças a Deus pela sua palavra. Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Teu, Senhor, é o reino, a grandeza, a majestade, o domínio, desde sempre, para sempre. O Senhor é o dono de tudo que existe, que existiu e que há de existir. Estamos aqui, Deus, como criaturas tão pequenas diante do teu grande poder, mas estamos aqui porque fomos convidados. O Senhor nos tirou de um lamaçal, de uma vida de desespero, e nos trouxe para cá, para o reino do Filho do teu amor, nos colocou os pés numa rocha, nos firmou os passos e colocou em nossos lábios um novo cântico. Temos vida, alegria, família, temos muito mais do que nós merecemos. As nossas necessidades, sabemos que elas já estão todas em tuas mãos e estão todas sob o teu controle, porque antes delas chegarem à nossa boca, o Senhor já conhece toda. E o Senhor prometeu que há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Nós recebemos agora com alegria a tua palavra, que o Senhor nos ensine, nos dê conselho, mude a nossa vida, enche o nosso coração de fé, de amor e de esperança, para que possamos fazer a diferença, Deus, nesse mundo tenebroso em que nós vivemos. Nós esperamos isso nessa noite e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Renascendo das cinzas. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa oportunidade. Tradicionalmente, acredita-se este livro ao próprio Neemias, embora não seja uma unanimidade, porque alguns estudiosos atribuem esse escrito a Esdras. Algumas versões mais antigas chamam o livro de Neemias do segundo livro de Esdras. Esse livro foi escrito mais ou menos entre os anos 431 e 430 a.C. O pano de fundo da história é praticamente o finalzinho do cativeiro dos judeus na Babilônia. O povo, após os 70 anos, foi liberto por um decreto do rei Ciro. E o povo então começa a voltar para a Palestina. E eles encontram Jerusalém, a cidade santa, completamente destruída. Os muros derrubados, as casas queimadas, o templo destruído. Eles precisariam recomeçar das cinzas. E a notícia que chegou a Neemias é que eles estavam em grande humilhação e desprezo. É nesse contexto que Neemias se dispõe a ser usado por Deus para fazer uma grande reconstrução. Pode ser que na vida da gente não haja uma Jerusalém para ser reconstruída, mas existem muitos casamentos que precisam renascer das cinzas. Existem muitos relacionamentos, pais e filhos, que precisam renascer das cinzas. Existem muitos ministérios que precisam renascer das cinzas. Talvez sua vida profissional precise renascer das cinzas. Existem sonhos que precisam renascer das cinzas. E o inferno vai dizer para você com todas as forças: acaso renascerão das cinzas? Isso que foi destruído? E ele vai dizer: não vai. Mas hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui
para juntos gritarmos: sim, nós vamos renascer das cinzas. Se há algo em nossa vida que se destruiu, que se esfarelou, que está queimado, que está em ruínas, nós sairemos daqui hoje com fé, com esperança de que nós vamos renascer das cinzas, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, para renascer das cinzas, nós precisamos reconhecer o problema e nos dispor a resolvê-lo. Olha o que diz Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4 e também no versículo 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No verso 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, queridos, quando Neemias soube por meio de Anani que seus irmãos estavam passando grande miséria e desprezo na sua terra, ele assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias. Neemias poderia ter ouvido aquela notícia, entrado no ouvido e saído no outro. Ele poderia dizer: isso não é da minha conta. Os irmãos percebam que nessa época, Neemias era um copeiro do rei. O copeiro era aquele que experimentava a comida e a bebida do rei. Naquela época havia muitos ataques por envenenamento. O empregado provava, esperava um pouquinho. Aconteceu alguma coisa com ele? Não, não aconteceu nada. Aí o rei bebia e comia. Neemias era temente a Deus, ele podia entender assim: poxa, Deus me colocou aqui. Se Deus me elevou a essa posição no palácio, o que é que eu tenho com essa situação que está acontecendo lá do outro lado? Estava bem colocado. Ele teria todos os motivos do mundo para dizer: isso não é da minha conta. Mas, irmão, naquele momento caiu a ficha. E Neemias reconheceu aquele problema e começou a chorar. Um problema que não era dele, era dos seus irmãos que estavam lá do outro lado, estava longe. Tem uma historinha que a gente conta aí, que a gente usa como ilustração, que é uma história que envolve 4 personagens, né? Um chamado Qualquer Um, Ninguém, Todo Mundo e Alguém. Em determinado lugar havia uma coisa importantíssima que precisava ser feita. E qualquer um poderia fazer, só que ninguém fez. Deu ruim e no final todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Será que quando nós vemos a coisa em ruína, isso não nos dói? Você pode pensar: mas poxa, eu não fiz nada de errado, quem pisou na bola foi ele, eu que vou chorar pelo meu casamento? Eu criei meus filhos na igreja, fiz tudo por eles, eles estão aí agora no mundo aprontando, e eu que vou ficar chorando, sofrendo, isso é problema deles. Quando no nosso ambiente de trabalho está uma guerra, se a minha rua está uma bagunça, os vizinhos brigando, isso não é da minha conta? Será que quando nós vemos os bancos da igreja vazios, isso não nos incomoda? Não é da nossa conta? Nós não choramos, nós não lamentamos, nós não perguntamos por quê? Então, quando é que nós vamos nos sensibilizar porque alguém está sofrendo lá do outro lado? Infelizmente, a maioria de nós vive nesse princípio. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. É a lei de Muricy, cada um por si. Neemias não. Então ele vai até o rei e pede os recursos necessários para reconstruir os muros. Isso está escrito aí em Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 8.
no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Quando Neemias entendeu que o problema era dele e se dispôs a fazer alguma coisa, Deus abriu as portas e ele intercedeu pelo seu povo diante do rei, e o rei lhe concedeu o que ele havia pedido. Será que nós também, irmãos, não precisamos reconhecer que há algo a ser reconstruído ao nosso redor? Que tal começarmos a fazer alguma coisa por aquilo que está em ruína perto de nós? Você conhece uma vida em ruínas? Você conhece um casamento em ruínas? Você conhece uma família em ruínas? Você conhece um ministério em ruínas? Que tal a gente se condoer e começar a fazer alguma coisa? O problema do meu próximo é meu problema também. Se eu quero ver as coisas renascendo das cinzas, eu preciso primeiro reconhecer o problema, me condoer dele e me dispor depois a ser instrumento nas mãos de Deus para resolvê-los. Em segundo lugar, nós precisamos enfrentar o inimigo conhecendo as suas artimanhas, para que a gente possa renascer das cinzas e ajudar as pessoas a renascer das cinzas, para que as coisas sejam reedificadas ao nosso redor. Nós precisamos enfrentar o inimigo. E para enfrentar o inimigo, nós precisamos conhecer e reconhecer as suas artimanhas. Desde o primeiro momento em que Neemias se dispôs a reedificar, os inimigos se levantaram contra ele, irmãos. Porque o inimigo não quer o bem das pessoas, especialmente do povo de Deus. Olha o que está escrito aí em Neemias capítulo 2, versículos 9 e 10. Então fui aos governantes da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Os inimigos do povo de Israel no Antigo Testamento, eu já falei isso aqui várias vezes para os irmãos, são símbolos, figuras, metáforas dos nossos inimigos espirituais hoje. Hoje nós não temos inimigo, tá, gente? Então, queridos, quando a gente vê algo para ser reconstruído, o inimigo ele não descansa. Ele vai o tempo todo cercar as pessoas, cercar a situação, para que ninguém mexa naquilo. Ele quer ver a pessoa no fundo do poço. Ele quer ver o casal separado. Se alguém tentar chegar para ajudar, ele vai querer atrapalhar. Se uma igreja começa a crescer, ele começa a querer atrapalhar. Se o seu ministério começa a prosperar, ele começa a querer atrapalhar. O inimigo não quer ver ninguém levantar do chão.
Ele quer que continue em ruína. Ele quer ver o homem na lama. Então, quando Neemias chegou a Jerusalém e animou o povo para reconstruir, os inimigos zombaram, desprezaram. Olha o que diz em Neemias capítulo 2, versículos 18 e 19. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda boa obra. Neemias deu uma palavra para o povo animou, aí vem o inimigo. Porém Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Mas o povo foi em frente, o povo se animou em Deus para reedificar, e os inimigos escarneceram do que estava sendo feito. Neemias 4, de 1 a 3 diz, tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. O inimigo zombou de Neemias e do povo. Vocês vão fazer o que aqui? Vocês vão reconstruir desses montões de pedra aí? Vocês acham que Jerusalém vai simplesmente renascer das cinzas? KKK. Mas isso é fogo de palha, isso não vai durar. Vocês vão fazer um muro aí, que muro? Se uma raposa encostar, cai. E quantas vezes nós, né? Quando a gente se dispõe a reconstruir alguma coisa, ele me você está de brincadeira, que é isso? Vai perdoar de novo? Que é isso? Seus filhos estão fazendo ser de gato e sapato, pelo amor de Deus. Vai voltar para aquela igreja? Que é isso? Vai dar mais uma chance para aquele amigo? Está de brincadeira. Para com isso. Isso aí não tem mais futuro, não. Quantas pessoas começam a reedificar e depois esmorecem quando o inimigo coloca esse tipo de palavra? Depois, vendo que o povo não esmoreceu, que os muros já estavam se fechando, aí eles mudaram de estratégia, começou a mandar confusão para o meio do povo. Olha o que diz Neemias capítulo 4, dos versículos 6 a 8. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Quando o diabo vem com desprezo, você não dá ouvido. Quando ele vem querendo que você pare o que você já fez, você não dá ouvido. Ele começa a querer trazer confusão. Porque como é que a gente vai fazer a obra se tem que resolver confusão? Quantas vezes na igreja a gente para tudo para ficar resolvendo as confusões, né? Fica meses parados, anos parados para resolver uma confusão. Que o inimigo joga ali. Lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo nos alerta sobre isso. Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo, ele sabe que não pode entrar por essa porta aqui e afrontar a gente. Porque a gente vai clamar em nome de Jesus, ele vai sair. Porque o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Então ele fica lá do alto do morro jogando as flechinhas dele. Tchum! Aí vai todo mundo, vem irmão, apaga. Aí daqui a pouco você está apagando, aí outra flechinha lá. Aí vai. Porque ele não tem coragem de enfrentar. Quem ataca com flecha é quem não tem coragem de chegar perto. E a Bíblia diz que nós temos que embraçar o escudo da fé para poder repelir os dardos inflamados do inimigo.
para que essas flechas incendiárias dele não entrem na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. Se a gente tem fé, a gente repele, mas quando a gente fraqueja na fé, a flecha entra. Porque o inimigo, ele vai querer trazer confusão para o nosso meio, para que a gente não renasça das cinzas, para que a gente fique ali em ruínas, prostrado. Finalmente, depois que o povo está cansado, talvez de tanta confusão, os inimigos vêm para completar sua obra macabra. Olha o que diz em Neemias capítulo 4, versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Aí chega a hora que o inimigo parte para a ignorância mesmo. Ele vem para cumprir o seu tríplice propósito para a vida do ser humano, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Por isso ele não quer que a gente se levante, que a gente reconstrua, porque se ele acabar com a nossa vida e nós estando em pecado, não tem garantia de salvação em lugar nenhum nessa Bíblia que a gente segura aqui. Portanto, como Paulo disse aos Coríntios, não podemos ignorar os seus ardis. Para reconstruir das cinzas, é preciso enfrentar o inimigo e combater as suas artimanhas. Em terceiro lugar, para reconstruir das cinzas, é preciso confiar em Deus e fazer a nossa parte. Logo que Neemias identificou a necessidade de reconstruir, ato contínuo ele se pôs a jejuar e orar ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados do povo e pedindo também uma oportunidade para ajudar. Olha o que diz Neemias capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Então, irmãos, após ter jejuado e orado, Neemias se apresenta diante do rei. E os irmãos percebam que ele não pede nada. Ele se apresenta diante do rei e por obra e graça do Senhor, o rei percebe que tinha alguma coisa errada na fisionomia de Neemias. E o rei diz assim, você não está bem. Estou vendo pelo teu rosto que você não está bem. O que está acontecendo com você? Então Neemias desabafa. E ele diz, olha, a situação é com o meu povo. A minha cidade, onde meus pais estão sepultados, está em ruína. Meus irmãos que estão lá estão em miséria e desprezo. O rei então pergunta para ele, irmãos, olha só, em Neemias capítulo 2, versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. O que Neemias estava precisando? Ele precisava ir de uns dias de folga e de muito dinheiro para resolver aquele problema. O rei chega e fala, o que você quer que eu faça? Aí Neemias faz o quê? Eu vou orar a Deus, para ver o que Deus quer que eu peça.
E ele então é direcionado a pedir ao rei a liberação de madeira para ele poder fazer a reconstrução dos muros e que o rei o liberasse para ir até a cidade. Depois, quando ele chegou em Jerusalém, ele testemunhou ao povo como a boa mão do Senhor estivera com ele. Está aí Neemias capítulo 2, versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ele sabia que era a mão do Senhor que estava no negócio. Quando os inimigos se levantaram, ele declarou que Deus é quem daria vitória a eles na batalha. Olha aí Neemias capítulo 2, 20. Então respondi aos inimigos, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês são estrangeiros à promessa de Deus. É Deus que vai dar bom êxito. É Deus quem vai nos dar a vitória. Qual é o nosso papel? Nos dispor e colocar a mão na obra. Quando os inimigos escarneceram, Neemias, em vez de afrontar os inimigos, colocou isso diante de Deus. Olha o que está em Neemias capítulo 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. O inimigo está escarnecendo de mim, isso não é problema meu. Deus, está nas tuas mãos. Nós vamos botar a mão na obra e vamos fazer o muro. Esse que é o nosso problema. O inimigo é problema do Senhor. Eles confiaram em Deus o tempo todo. Quando os inimigos vieram trazer confusão, eles oraram a Deus. Olha o que está escrito aí no capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Orava a Deus, mas colocava guarda. Vigiar e orar. Não é isso que Jesus ensina para nós? Lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Oração sem ação é tentação. Já pensou, você vai dormir, deixa a sua porta, a sua janela, o seu portão, tudo aberto, e ora a Deus para Deus guardar a sua casa enquanto você dorme? Isso você não está tentando a Deus, não? Oração sem ação é tentação, porque quando a gente ora, a gente está se comprometendo com Deus. Então, quando os inimigos vieram trazer confusão, eles oraram a Deus e colocaram guardas. Se o crente vigiasse o tanto que ora, pecaria muito menos. Quando os inimigos vieram atacar para matar, ele disse ao povo para se lembrar do Senhor e confiar que a peleja era dele. Está aí em Neemias capítulo 4, versículo 14 e também no versículo 20. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos, vossas filhas, vossos irmãos, vossa mulher e vossa casa. Verso 20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrer a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas quem é que peleja por nós? É o Senhor. Nós nos disporemos e lutaremos. Lutaremos por quem, irmãos? Pelos nossos irmãos, pelas nossas mulheres, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Não é só por nós, não. Porque o problema do meu irmão é meu problema também. Quem dera se homens e mulheres se levantassem para lutar desse jeito, sabendo que a vitória não é de quem luta, a vitória é do Senhor. Mas Deus não vai lutar a batalha que está em nossas mãos lutar. Então, ao mesmo tempo que o povo confiava em Deus, anunciava isso, orava a Deus, eles se dispunham a trabalhar, só que não foram todos. Olha que interessante que aparece aí em Neemias capítulo 3, versículo 5. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. A Bíblia na linguagem de hoje vai dizer assim, os nobres não aceitaram fazer o trabalho braçal. O muro era grande, irmãos. Vocês vão ler aí no capítulo 3,
do verso 1 ao 32, que eles tinham 9 portas para construir. Era um muro imenso e de intervalo em intervalo tinha uma porta grande. Então, o que Neemias fez? Ele dividiu cada trecho por famílias. Aí o que aconteceu? Tinha uma galera lá que tinha sangue azul e eles não se sujeitaram a fazer o trabalho braçal que todo mundo estava fazendo. Olha que bonitinho. Infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas assim. Não põe a mão na massa, não faz a sua parte. Isso às vezes nos desanima. Graças a Deus que o povo não se desmobilizou. Os nobres não vão fazer, ninguém vai fazer. Não, a galera tomou ânimo, foi Deus que falou, vamos embora, vão reconstruir. Esse negócio aí vai renascer. Quem não quer fazer, não faz. Depois dá conta para Deus. Mas fica a reflexão para nós. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que diante da necessidade de reconstruir, nós estamos dispostos a buscar ao Senhor dessa forma? A confiar nele dessa forma? E também a fazer o trabalho que nos compete, irmãos? Para um casamento renascer da cinza, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho você reatar uma amizade. Dá trabalho você reavivar uma igreja. Então as coisas não vão acontecer se nós não fizermos também a nossa parte. Concluindo, irmãos, mesmo com todas as dificuldades, com toda essa perseguição dos inimigos, olha o que está escrito em Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Ficou pronta a obra, irmão. Olha o que diz o verso 16. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Então, queridos, pode ser que alguém hoje aqui esteja precisando desesperadamente reconstruir. E às vezes não sabe nem por onde começar. Se você reconhece essa necessidade, pode lamentar, pode chorar, não tem problema, mas disponha-se a fazer a sua parte. Humilhe-se na presença do Senhor, jejue, ore. É Deus que vai abrir as portas, é Deus que vai criar as oportunidades. E não aceite as intimidações do inimigo. Enfrenta o inimigo com todas as suas artimanhas. Não aceite suas zombarias, seu desprezo. Se ele vier atacá-lo, confie que a peleja é do Senhor. Você também vai conseguir reconstruir. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu
comigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo.